Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias do Mengão Queridão, aqui no nosso já conhecido Café com Resenha. Aqui nós vamos falar sobre tudo que está acontecendo no Flamengo. Vou falar, por exemplo, sobre a viagem do Marcos Braz a São Paulo para tentar a contratação do Léo Ortiz. Será que finalmente tivemos o último capítulo dessa novela? Vou falar também da situação de Gabriel Barbosa no Flamengo. O Flamengo está disposto a vender o Gabriel, mas como vai vender um jogador que pode ficar livre para assinar um pré-contrato no meio do ano? Também quero falar sobre as recuperações de David Luiz e de Alan, que pode ser que o Tite possa utilizá-los no jogo contra o Madureira. Já o Nova Iguaçu, classificado para semifinal do Campeonato Carioca, aplicou uma sonora goleada por 8-0 no Itabuana, lá da Bahia, e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Os caras vão pegar o Internacional de Porto Alegre. Vem voando o Nova Iguaçu, e isso faz com que Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo fiquem de olhos bem abertos a esse clube que vem arrebentando nessa temporada. Lembra do Bill, ex-atacante da base do Flamengo? Marcou 2 gols. Bom, já o Botafogo se classificou para a terceira fase da Libertadores América. Agora, o clube alvinegro enfrentará a equipe do Red Bull Bragantino, de Léo Ortiz, para tentar uma vaga na fase de grupos da competição. Vale sempre lembrar que a Libertadores da América terá o seu sorteio para a fase de grupos no dia 18 de março, às 18h30, lá no nosso canal Live Mengo TV. Eu, a Mirinha e o Matheus estaremos conversando com vocês e cobrindo o evento do sorteio que acontecerá em Luque, sede da Conmebol, lá no Paraguai. Tá vendo só? Tem coisa pra danar pra gente poder conversar aqui nesse nosso Café com Resenha, já começando esta quinta-feira, recheado de notícias sobre o Mengão Queridão. Por isso, fique até o final do vídeo. Não esquece de conferir se você é inscrito aqui do nosso canal. Se for, clica no sininho e marque a opção todas. E se não for, faça sua inscrição agora, dá essa moral pra gente, ajude o canal a crescer. Além disso, curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando você gera engajamento, o YouTube gosta disso. Daí o YouTube tira a gente da bolha e entrega o nosso vídeo para outros torcedores e torcedoras rubro-negras que ainda não nos conhecem, fazendo com que o canal continue crescendo e que a gente continue trazendo as principais notícias do Mengão Queridão para vocês, sempre seguindo a linha da verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. E hoje tem notícia que vai doer um bocadinho em nós. Mas vamos começar falando sobre os treinos do técnico Tite no Ninho do Urubu. Aliás, não foi só o Tite que treinou no Ninho do Urubu, não. A LDU de Quito, que vai disputar hoje o último jogo da final da Recopa Sul-Americana, conseguiu falar com o Flamengo e o Flamengo liberou para eles o CT do Ninho do Urubu. Desde terça-feira, a LDU vem treinando no CT do Mengão Queridão, onde ontem, inclusive, teve uma aglomeração de torcedores da equipe equatoriana para poder carregar o ônibus, fazer aquilo que a gente pode chamar de Aeroquito, um aeroplá da LDU de Quito para o jogo de hoje, que pode ser a conquista da Recopa Sul-Americana por parte dos equatorianos. Mas o Tite também treinou lá, é a nossa casa, né? Pois é, o Tite começou a realizar treinos táticos já pensando no próximo confronto do Flamengo contra o Madureira. O Flamengo pode começar esse jogo com uma equipe alternativa. Gabriel pode ganhar mais uma oportunidade titular, assim como Bruno Henrique e como Igor Jesus. A ideia do técnico é deixar todo mundo em condições de jogo, porque sabe que vai precisar usar esses jogadores na Copa América. E aí ele quer dar quilometragem e dar autoconfiança para cada um dos atletas rubro-negros. Aliás, se você quer saber como que o Tite está se preparando para as ausências de até 9 jogadores durante a Copa América, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu tô colocando para vocês. Vou colocar ele no finalzinho também, lá no Verdade Vermelho e Preto. Enquanto a bola não rola de ontem, eu mostrei para vocês aquilo que eu consegui apurar sobre como o Tite pretende montar o elenco rubro-negro quando a gente tiver as ausências dos jogadores que estarão servindo a seleção brasileira, a seleção chilena e a seleção uruguaia durante o período da Copa América. Então, para você ficar antenado, assista esse vídeo, tá? No final desse eu vou colocar aqui também. Bom, o Tite já contou com os retornos do David Luiz,
que resolveu teoricamente o seu problema de saúde familiar, e também com Alan. Depois de fazer o reequilíbrio muscular e o controle de carga, Alan também está treinando normalmente com um grupo de jogadores rubro-negros e pode ser um dos atletas a entrar nesta equipe alternativa contra o Madureira. O Flamengo já está classificado. Precisa apenas de um empate para ser o grande campeão da Taça Guanabara. Tá suave. Então o Tite quer dar mais quilometragem e ritmo de jogo para os demais jogadores do elenco rubro-negro. A grande discussão nas redes sociais ontem foi a respeito do Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Flamengo aceita vendê-lo, o Flamengo não quer renovar, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Bom, o fato é o seguinte, pessoal, para dar uma resumida legal. Sondagens pelo atleta estão havendo sim. Essas sondagens estão chegando, obviamente, ao empresário do atleta, não ao Flamengo. Por quê, pessoal? Porque neste momento, o interesse dos clubes pelo Gabriel é em tê-lo de graça. Se ele custar 1 centavo sequer, os clubes não se interessam mais. O risco Gabigol só vale a pena se for para ter o atleta de graça ou por uma pequena compensação financeira. Como o Flamengo ainda não assinou o contrato com o Gabriel de renovação, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça em janeiro para qualquer equipe. E é isso que faz o Gabriel ser interessante lá na Europa. Ele poder chegar de graça, valendo o risco. O Flamengo não espera vendê-lo agora, porque o Flamengo não é alienado. O Flamengo sabe que clube nenhum vai dar dinheiro nenhum num atleta que pode assinar um pré-contrato daqui a 4 meses. Então o Flamengo sabe que vender o Gabriel agora é inviável pelas condições financeiras que serão oferecidas para o atleta. Não seriam nem valores de compra, seriam valores de compensação financeira. 2 milhões de euros para não se perder o jogador de graça. Então o Flamengo sabe que essa possibilidade não existe. Dentro do Flamengo hoje, há apenas uma pessoa que quer a renovação do Gabriel a qualquer custo: Marcos Braz. Marcos Braz não só quer renovar o contrato com o Gabriel, como aceita dar os 5 anos, o aumento salarial, e não se discute absolutamente nada. Braz teme perder o jogador de graça, vê-lo em outra equipe brasileira, por exemplo, o Corinthians é uma equipe muito interessada no Gabriel, e o Gabriel se interessa pelo Corinthians também, e tirá-lo do Flamengo, ou deixá-lo sair do Flamengo para brilhar no Corinthians, assusta o Marcos Braz. Então o Braz hoje é o único mesmo que quer a renovação incondicional de Gabriel. Rodolfo Landim, por enquanto, até porque está sendo pressionado por seus pares e por seus opositores, não quer a renovação do Gabriel. Mas pode dar uma relaxada no posicionamento caso as pedidas do jogador diminuam bastante e ele aceite uma realidade nova. A realidade de um Gabriel que não é mais tão eficaz quanto era lá em 2019, 2020 e 2021. Já sobre Léo Ortiz, a postura do Flamengo decepcionou veementemente o staff do atleta. O Flamengo mandou o Marcos Braz para São Paulo na última terça-feira. O Braz já está de volta no Rio de Janeiro, chegou ontem à tardinha no Rio de Janeiro, sem nenhuma novidade e mais, sem ter sido agressivo para a contratação do atleta. Braz foi lá para mostrar um ligeiro aumento na proposta do Flamengo pela entrada do atleta. Segundo eu apurei, não passou de 500 mil euros o aumento que o Flamengo fez na entrada para ter o jogador, o que decepcionou muito o staff do atleta, que esperava que o Flamengo fosse mais agressivo, mais aguerrido na tentativa de contratação do jogador. Falei com uma fonte dentro do Flamengo ontem que me disse assim: Fabrício, parece até sabotagem ao trabalho do Tite. A hora que o Flamengo mais precisava atender ao pedido do treinador rubro-negro, de 3, o Flamengo só conseguiu atender 1. Tite pediu ao Flamengo lá nas conversas antes de assumir o time rubro-negro um lateral esquerdo para substituir o Felipe Luiz, né? E ele queria o Alexandro. Na impossibilidade do Alexandro chegar a oferecer o Matias e ele aceitou de bom grado, pediu um ponta direito, o preferido do Tite era o Luiz Henrique. Perdemos o jogador para o Botafogo e não negociamos o TT ainda. E não estamos conseguindo entregar o zagueiro que ele queria, que era o Léo Ortiz. Então, dos 3 pedidos do Tite, só 1 foi atendido, mesmo assim com um nome opcional e não um nome que o Tite queria. Parece até uma sabotagem ao trabalho do Tite. E essa questão de sabotagem começou a crescer tanto internamente entre os opositores de Rodolfo Landim,
que o Flamengo já começou a espalhar uma meia-verdade de que gostaria já de renovar com o treinador por mais tempo. Essa história de renovação com o Tite só saiu na imprensa ontem porque está crescendo os burburinhos de que está havendo uma sabotagem por parte do Marcos Braz no trabalho do técnico Tite. Por quê? Porque o Tite não monta um time favorável ao Gabriel Barbosa. E é o Gabriel Barbosa quem rende os maiores dividendos na área de marketing e propaganda do Flamengo. O receio é que em São Paulo, que é onde circula todo o dinheiro de propaganda e marketing, o Gabriel possa entregar ao Corinthians a grana que hoje ele entrega ao Flamengo. Então a parte da sabotagem ao trabalho do Tite viria por causa do não aproveitamento da maneira ideal do Gabigol, uma vez que Tite e Gabriel teriam uma rixa velada internamente que propicia que o treinador rubro-negro não monte um esquema de jogo favorável ao atacante e o atacante também não tenha muita paciência com o treinador. Inclusive, essa fonte me diz que o Gabriel já começou a reclamar para pessoas chaves dentro do ninho do urubu sobre a postura do treinador rubro-negro. É assim que o Flamengo tá, gente, em ebulição interna. E aí eu conto com o seu comentário, com a sua curtida e com a sua inscrição para opinar em cima de todas as notícias que eu trouxe. Lembra que eu falei? Doa a quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Muita gente vai sentir a dor das informações que eu trouxe agora, mas essas são as informações verdadeiras do que acontece nos bastidores do Flamengo neste exato momento. Tamo juntos, eu amo vocês, tenham uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.